Olá, amigos do canal G. Vital. Eu queria nesse vídeo lamentar a morte do soldado Wesley na Bahia. E eu queria falar desse caso, ou pelo menos desse contexto, queria falar também como policial. Para quem não sabe, eu sou um subtenente recém-reformado da Polícia Militar do Distrito Federal. E dói a cada um de nós que somos policiais, saber de um fato lamentável como esse, porque é um irmão de farda, é um irmão que morreu sentindo a dor de muitos outros trabalhadores que também estão sofrendo na mão de muitos que estão abusando do seu poder. É lamentável isso. E eu queria falar aqui como policial pelo seguinte, porque nós vimos claramente nas palavras do soldado Wesley que ele estava totalmente angustiado com a situação que o país vive e principalmente com as incoerências que nós temos percebido. E é sobre essas incoerências que eu queria falar aqui um pouquinho. Eu entrei na Polícia Militar em 1989. Eu tinha apenas 19 anos de idade. E eu sou de uma época em que os papéis na sociedade eram bem definidos. Eu sou de uma época em que escola se educava para o mercado de trabalho. Eu sou de uma época em que policial prendia realmente bandido. Eu sou de uma época em que juízes condenavam realmente os réus. Eu sou de uma época em que a ciência realmente era apenas para tratar de doenças. Eu sou de uma época em que nós sabíamos exatamente o que queríamos ser e porque os papéis eram bem definidos. A sociedade hoje do soldado Wesley, ela já foi totalmente contaminada pela metástase do relativismo proposto justamente por esse grupo de progressistas que estão hoje comandando o mundo, a política, a economia, a cultura. Sim, esses progressistas que relativizaram todos os valores e hoje tudo depende absolutamente daquilo que cada um quer fazer com o seu papel. Vivemos o mundo das incoerências. Estamos vivendo um Brasil da incoerência, estamos vivendo uma pandemia da incoerência, uma incoerência de um lockdown que foi colocado há um ano atrás, com a desculpa de que era apenas enquanto se construíam os hospitais e depois tudo voltaria ao normal. E já se passou um ano e os lockdowns ainda continuam e nos trancando dentro de casa sob a ameaça de sermos presos se sairmos na rua. A incoerência de governadores que trancam a sua população em casa e vão viajar para Miami e lá se sentem na liberdade de não usar máscaras. A incoerência de vermos artistas da Rede Globo zombando da sociedade, quando colocam os vídeos na internet, dando dicas, mandando ficar em casa e dando dicas de cozinhar, sabe? Como fazer uma carne, sei lá como, e ainda tomando um vinho, como se a maioria da população tivesse o luxo de estar escolhendo aí a carne que fazer e ainda tomando um vinho sofisticado. Isso é zombar, isso causa indignação. E eu acho que todas essas coisas atingiram a mente do soldado Wesley. Nós vemos a incoerência de milhares de famílias estarem denunciando que parentes tiveram, por exemplo, infarto, tiveram derrame cerebral e quando chegam no hospital vêm com um lado de Covid. Eu tenho um parente na minha família que entrou com um câncer gravíssimo no estômago. Em 2 meses perdeu não sei quantos quilos, mas na hora que pegou o laudo para dar entrada na certidão de óbito, constava a Covid. Eu tenho um amigo que teve um pai internado, ele fez 5 exames para Covid dentro do hospital e quando morreu do coração, o laudo veio com Covid. Quantos casos desses tem no Brasil? Isso é ou não é incoerência? Nós vivemos a incoerência de uma elite política que nos tranca em casa, nos manda ficar em casa até aguardarmos uma vacina para sermos imunizados, mas não conta para a população que não existe vacina no mundo para vacinar uma população inteira. Ou seja, nós não temos vacina e ao mesmo tempo esse mesmo grupo nega o tratamento precoce que já salvou milhares de vidas. Diga-se de passagem, um tratamento precoce que salvou milhares de vidas porque existem médicos usando. Ou será que esses médicos não fazem parte da ciência?
Mas enquanto esse mesmo grupo político diz que não tem comprovação científica, nos obrigam a viver um lockdown que também não tem comprovação científica, ou seja, prevalece a vontade abusiva deles. Nós vivemos a incoerência de uma imprensa que todo dia fala de morte, morte, morte e não conta que existe 97% de pessoas curadas nesse Brasil. E é claro que se eu escuto que tem morte todos os dias, eu vou entrar em pânico. Mas se eu escutasse que nós temos 97% de cura, talvez a nossa mentalidade fosse outra. Ou seja, é o Brasil da incoerência, é o mundo da incoerência. Esse mesmo grupo quer literalmente, sabe, algo por trás dessa pandemia. Uma incoerência quando você ouve o líder do Fórum Econômico Mundial dizer que o mundo nunca mais vai voltar ao normal, dizer que o mundo vai ser dividido entre antes e depois do coronavírus, dizer que nós temos que nos acostumar com o novo normal. Como assim? Por que razão? Então estão nos fazendo de trouxa, é isso? Estão fazendo a população de idiota, é isso? Mas a maior incoerência que eu vejo no Brasil é quando eu olho, sabe, para uma decisão do STF que proíbe operações policiais nos morros e favelas do Rio de Janeiro. Proíbe operações policiais enquanto durar a pandemia. Eu queria perguntar a você qual é a coerência disso. Qual é a coerência disso? Por favor, me explique. De repente eu estou enganado. De repente eu não consegui entender ainda. E se eu entender, eu confesso que eu me calo e até peço perdão. Mas qual a coerência de não ter mais operações nos morros do Rio de Janeiro enquanto há pandemia? Qual a lógica disso? Você sabe o que funciona no morro? O tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um comércio. E aí, eu fico analisando como policial, que dediquei 30 anos da minha vida, sabe, com empenho, com garra, prazer em servir uma sociedade, alegria de voltar para casa quando eu sabia que tinha cumprido o meu dever, quando eu tinha salvado uma vítima de algum crime, quando eu consegui, nunca me esqueço de uma ocorrência em que eu consegui, sabe, graças a Deus eu fui apenas um instrumento, salvar a vida de uma criança de 7 meses que estava morrendo engasgada. Uma ocorrência que fez a todos nós chorar dentro de um hospital. Então isso me dá orgulho de ser um policial que foi útil à minha sociedade e tenho um orgulho de ser policial militar. Mas quando você olha para o que está acontecendo no Brasil, e você olha, por exemplo, que um Supremo Tribunal Federal proíbe operações policiais num lugar aonde o tráfico domina, aonde crianças e jovens são viciadas nas drogas por causa do tráfico. E pergunte para aquelas mães do Rio de Janeiro se elas são felizes porque os seus filhos são viciados. Pergunte qual é a mãe que é feliz porque tem um filho viciado. E aí, de repente, esse comércio ilícito que vicia, que traz a destruição para dentro de um lar, esse comércio que destrói famílias, esse comércio está lá em paz, esse comércio está tranquilo. Para esse comércio, a polícia está proibida de interferir, mas o comércio justo do trabalhador, esse comércio, a polícia é enviada para mandá-los presos, ou para voltar para casa, ou para jogar os seus materiais na rua. E é nesse sentido que eu queria conversar com você, meu irmão, que são das forças de segurança, a vocês, fiscais do governo, que estão prestando um serviço a gente que não tem nenhum compromisso com a sociedade, que estão, sabe, favorecendo. Eu entendo que nós somos obrigados a cumprir a missão. Eu entendo que a gente sai de casa para cumprir o nosso papel e muitas vezes somos obrigados a fazer aquilo que nem concordamos. Mas eu peço que haja o mínimo de coerência, que nós policiais, que nós fiscais, que nós que precisamos cumprir essa missão porque somos obrigados, que a gente haja com coerência e não entre na onda da incoerência desses governantes que não têm nenhum compromisso com a nação, desses governantes que estão a serviço de um grupo econômico fora do Brasil, que querem derrubar as soberanias nacionais, relativizando o poder de cada país para favorecer a instauração desse governo global. É isso que eles pretendem com a pandemia. O presidente do Fórum Econômico Mundial disse que a pandemia é uma janela de oportunidades.
enquanto um policial é assassinado, enquanto um policial é morto, enquanto comerciantes estão falindo nesse país, enquanto pessoas estão morrendo e algumas de forma suspeitas dentro de hospitais, esse camarada diz que a pandemia é janela de oportunidades. Brasil, acorda, acorda. Enquanto um grupo de comerciante ilegal está trabalhando em paz, outros grupos de comerciantes legais, lutando pelo pão de cada dia, estão sendo perseguidos e presos. Isso dói, isso dói, isso incomoda, isso angustia qualquer pessoa que é honesta nesse país. As pessoas de bem se angustiam, as pessoas de bem se incomodam, as pessoas de bem percebem todas essas incoerências. Eu quero dizer uma coisa para você, policial. Quando o policial se envolve numa ocorrência e que às vezes ele é obrigado a tirar a vida de um criminoso para defender a sua vida, a lei o protege, sabe como? A lei entende que ele agiu em legítima defesa. A lei entende que ele tirou a vida não é porque ele queria matar, mas é porque ele estava agindo no estrito cumprimento do seu dever legal, ou no exercício regular do direito, ou na sua legítima defesa, ou defesa de outro. Eu quero dizer para você que esse pai de família que sai para a rua para trabalhar, esse comerciante que abre o seu comércio, ele não tem como motivação afrontar o governo, não. A intenção dele não é desobedecer, não. Como eu vi um dia desse, um cidadão, um pai de família, carregando o seu carrinho cheio de balinha e doce. Alguns fiscais chegaram e viraram no chão, alguém filmou isso. Aquele trabalhador, coitado, ele estava lutando para levar o pão para o seu filho. Porque nós que somos funcionários públicos ainda temos, sabe, a segurança de que no fim do mês existe um salário na nossa conta. Mas muitos pais de família não têm. E eles saem para casa buscando alimentar os seus filhos. A intenção desses comerciantes não é afrontar governador, não é afrontar ninguém, é trabalhar, é sustentar a sua família. E o que está acontecendo nesse país, gente? Será que a gente não enxerga isso? Esse vídeo eu estou fazendo é pedindo a fiscais, a policiais, que não caiam nessa teia, sabe, maligna que está se implantando no Brasil. E é um caminho, eu acho, sem volta. Porque nós temos uma população que não enxerga, uma população que não consegue olhar para as incoerências. Eu chamo essa pandemia, sabe, de pandemia da incoerência. Pandemia da incoerência. Esses trabalhadores não querem afrontar nenhum governador. Esses trabalhadores estão apenas lutando, sabe, para levar o pão para os seus filhos que estão em casa. Até porque, na verdade, está na cara, governadores, que vocês não estão trancando pessoas, não é porque estão preocupados com doença, não. Porque se estivessem preocupados com doenças, esses hospitais já estariam prontos. Se nesse país houvesse preocupação com doença, o Sistema Único de Saúde não estaria largado como sempre esteve. Um país que nunca se preocupou com sua saúde, um país que nunca cuidou do seu sistema de saúde, hoje estão posando de preocupados, estão posando de que querem ser os que se preocupam com as mortes e com a saúde do povo. Mentirosos, mentirosos. É isso que eu tenho aqui para desabafar e dizer a vocês. Me perdoe por algum excesso. Que Deus abençoe este Brasil.